A paz do Senhor Jesus, noite maravilhosa, abençoada. Que Deus te abençoe neste momento, quando você entra e conta com a palavra. Deus está falando ao teu coração. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que nos traz ânimo de vida. Estou aqui nesta noite para trazer uma palavra e junto com você meditar nessa palavra que liberta, como diz aqui as Escrituras. Capítulo 8 do Evangelho de João e do versículo 31, 32, 33, 34 e o 35 ao 36 para nós meditar em nome do Senhor Jesus. Então disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos livres, libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Aleluia! O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Soberano Deus, Pai querido e amado, que esta palavra venha tocar cada vez mais o meu coração, venha cada vez mais me dar sabedoria, cada vez mais me sustentar. Também esses que nela meditam, esses que nela também amam ouvir, abençoa em nome do Senhor Jesus. Maravilha da palavra de Deus, o Senhor Jesus explicando aos judeus uma palavra poderosa, qual eles precisavam, mas muitas vezes Deus direciona o homem com a palavra e o homem não entende, porque até mesmo ele não tem interesse de se libertar, ele não tem interesse de mudar, ele não quer sair de onde está. Então ele busca muitas vezes uma proteção para ele ficar aonde ele quer ficar, ali nos prazeres da carne, nos prazeres da vida. Mas, aleluia, a Bíblia, ela nos oferece gratuitamente a libertação, ela nos oferece o pão, o maná desceu do céu, ela nos oferece gratuitamente o dom da vida, pois o dom da vida é o Senhor Jesus. E era Ele que estava ali dando essa instrução da palavra, doutrinando ali os judeus. E João, ele, ouvindo estas palavras, ele escreve no livro, para que essas palavras fossem chegadas a outros corações, a outras vidas, como chegou no nosso coração, como chegou aqui diante de nós, quando João, ele menciona dizendo: disse Jesus aos judeus, falando, ensinando os judeus, que, aleluia, havia crido nele. Jesus afirmando: se vocês permanecerem. Então a palavra que vem do coração de Deus, ela afirma que a permanência do homem, a perseverança do homem é de alta importância para a sua libertação, porque muitas pessoas não se libertam, porque rapidamente ele chega, rapidamente ele sai da presença do Senhor,
ele não se esforça, ele não busca o entendimento, não busca ao Senhor para a sua vida, mas ele crê, mas se afasta, crê, mas ele não permanece. Então essa pessoa, ela vai ficando presa nas suas iniquidades, no seu pecado. E aqui a Bíblia diz que Jesus estava ensinando os judeus, dizendo aqueles que nele tinha acreditado: se permanecerdes na minha palavra. Tem aqui a Bíblia ensinando que há de ter uma permanência. Isso quer dizer que o homem, ele tem de permanecer na presença de Deus, ele tem de permanecer com a palavra, ele tem de permanecer sendo fiel, ele tem de permanecer, aleluia, sendo cristão, acreditando no Senhor. Mas hoje nós vemos a dificuldade da permanência. As pessoas quase que não buscam o estudo da Bíblia, quase que não buscam o entendimento das Escrituras. Tem muitos que querem até mesmo ensinar, mas não querem aprender, querem pregar, mas não querem ter a humildade de aprender a doutrina de Jesus, qual o Espírito Santo eles oferecem gratuitamente ao nosso coração, porque Jesus estava ensinando os judeus e não estava cobrando. E ele, quando percebeu que alguém tinha acreditado, aí Jesus ele fala: se você que acreditou em mim, se você permanecer na minha palavra, se você verdadeiramente se unir e buscar a minha palavra verdadeiramente, você será meu discípulo. Isso significa aluno de Cristo, porque a palavra discípulo significa aluno, aprendiz. Então precisa nós crer, precisa nós, aleluia, permanecer, perseverar em Cristo, para nós ser considerado seu discípulo, seu aluno, porque os alunos é aquele que vai aprendendo do seu mestre. Jesus vai ensinando passo a passo. É aí que entra a libertação do ser humano, porque a libertação do ser humano é gradativamente, não é da noite para o dia, não é de um ano para o outro, ela vai de continuamente, a forma que nós vamos se permanecendo em Cristo, acreditando em Cristo, aí nós vamos aprendendo e nós vamos sempre na sua presença, permanecendo, aí nós vamos recebendo a interpretação da palavra dele. Por quê? Porque aqui ele vai considerar como discípulos, como aluno, como pessoas que precisam de instrução de Deus, da palavra. Muitas pessoas querem chegar na igreja e querem ser libertos, querem chegar diante da palavra, querem ser libertos, mas não querem, aleluia, acolher a palavra, não querem permanecer em Cristo, não busca a verdade, não busca a ser fiel a Cristo, porque ninguém se liberta de um dia para o outro, ninguém se liberta no culto, porque a libertação humana, ela vem gradativamente por aqueles momentos que nós vamos chegando diante de Cristo, conhecendo a verdade, e aí sim Deus vai tirando aquela forma difícil do homem viver, Deus liberta. Então, para nós entender que o pecado, ele é considerado como escravo, ele escraviza, ele leva o homem à decadência, leva o homem à dor, leva o homem
à morte, leva o homem a distanciar de Deus. Porque a Bíblia diz em Paulo, aleluia, Romanos, Paulo dizendo que todos pecaram, destituído, significa afastado, o homem está de Deus. Como é que o homem vai se libertar afastado de Deus? Como é que o homem vai ter libertação se ele não acredita, se ele não ouve, se ele não tem comunhão, se ele não tem relação, se ele não medita na palavra? As pessoas chegam na igreja e pedem oração para libertação. Não é a oração que vai libertar, é o conhecer, é a convivência com Cristo, é viver com Cristo que você vai ter a sua libertação. Então muitas vezes as pessoas não aceitam, não querem, acham ruim, aleluia, quando se diz que ele tem que vir adiante da palavra, porque cada culto qual nós fazemos, Deus nos dá uma palavra e a palavra vai instruindo aquela pessoa que não sabia. Olha a importância de se unir à palavra, olha a importância de se assistir um culto. É como se estivesse numa mesa sentado para se alimentar. Só que aqui o alimento espiritual é onde o crente recebe a força, aonde ele recebe o entendimento, aonde ele recebe a simplicidade, ele recebe a paciência. É necessário nós se humilhar para nós ser verdadeiramente libertos, porque as pessoas muitas vezes querem pagar pela liberdade, querem pagar para receber uma cura, querem pagar para receber um milagre. Isso aí é da carne, não é de Deus, porque Deus disse: recebei de graça e de graça vos dá, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem, a palavra, a doutrina de Deus. Então, como é que eu posso fazer um culto de libertação aonde as pessoas nem entendem, nem aprendem, nem sabem o que é libertação? Libertação é nós conhecer Jesus, libertação é nós ser fiel a Jesus, libertação é nós crer no Senhor, libertação é nós aprender com Jesus e colocar em prática o seu ensinamento, a sua palavra. Nem o demônio resiste quando o homem ou a mulher ela é fiel a Jesus. Nem a enfermidade ela resiste quando o homem é fiel e crê em Jesus. Então sabemos que os espíritos de enfermidade, os espíritos imundos, só se afastam do corpo humano quando, aleluia, o Espírito de Deus, ele ordena, quando ele faz morada dentro do coração. Um coração que tem Cristo, ele é simples. Um coração que tem Jesus, ele não mente. Um coração que tem Jesus, ele respeita. Um coração que Jesus está lá dentro, aleluia, as trevas dentro se balança e sai, porque Jesus é a luz, e aonde está a luz, as trevas serão decepadas, elas saem. Não existe treva, e as trevas é aquela que causa tristeza, as dores, dificuldade, é ela que traz a morte, porque, aleluia, é assim que a Bíblia ensina. Como é que você quer ser liberto? Negando o conhecimento da liberdade. Conhecereis a verdade. Como é que você quer ser liberto sem conhecer a verdade? Não existe libertação sem conhecer Cristo, sem conhecer a verdade, sem lutar na vida. Não há oração que possa curar. Quem cura é Jesus. Conhecereis, versículo 32. Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Vamos aqui para João, aleluia.
saber quem é a verdade? A verdade está em João 14, versículo 6. Jesus, ele começa a ensinar, começa a falar para os judeus, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Daí o resumo da palavra. Como é que você quer exatamente uma libertação? Como é que você quer uma cura? Como é que você quer algo de Deus? Se você está no caminho errado, se você está servindo Deus errado, se a sua fé está na escuridão, se a sua fé está distanciado, não tem como receber, aleluia, nada de Deus distanciado de Deus, porque o escravo é aquele que vive no pecado, e como diz a palavra de Deus, o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho fica. A palavra de Deus, ela é o verdadeiro remédio para a alma pecadora. A palavra de Deus é a verdadeira cura para o espírito humano. É nós ouvir, é nós botar em prática, é nós obedecer. Porque não existe libertação, não existe cura quando a pessoa é desobediente a Cristo. Porque o desobediente, ele está na escravidão do pecado. Está aqui a verdade, mas ninguém não quer ouvir a verdade. As pessoas não querem ser leal à verdade. Quando se fala a verdade, as pessoas pulam longe. Quando se fala da verdade, as pessoas, elas fogem, elas correm. Mas quando se fala da cura, vem uma multidão de aleijado, uma multidão de cego, de doente, de enfermo. Mas quando, aleluia, fala da verdade, eles voltam para trás, aleijado, doente, enfermo. Porque ele não quer saber da verdade. Jesus diz: eu sou o caminho. Qual é o caminho que tu anda? Qual é o caminho que tu está andando? Qual é o caminho que você botou sua família? Qual é o caminho que você botou seus pés? O caminho da mentira? O caminho da traição? O caminho da malícia? O caminho do mentiroso? Não tem libertação para este caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém, se não há ninguém, porque não tem chance por outro lado. A verdade, ela dói na vida das pessoas. A verdade, ela desmascara. Ninguém vê o Pai. Olha aqui Jesus ensinando os judeus, doutrinando os judeus, que é verdade. Quem foi o governo que perguntou? Que é verdade? Pilatos, governador Pilatos, quando foi julgar Jesus, disse para Jesus: o que é verdade? Então hoje tem muita pessoa perguntando o que é verdade. Aqui está a verdade. Eu sou. Ele aqui não fala no plural, ele fala no singular. Uma unidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao céu, ninguém vai se salvar se não for por Jesus. Por que as pessoas não querem? Olha que o versículo 15 vai falar. Olha que a verdade vai se expressar ligando o 32, o 14, 6, o 15 primeiro. Ele fala aqui: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. É Deus que cuida, zela, guarda, protege, mas estando ligado em Jesus. Ele é a videira, ele é a ave, ele é aquele que dá exatamente o suporte para nós ser sustentado. É dele que vem o poder
essa cura é dele que vê um milagre, mas ele disse, aleluia, todo ramo que está em mim e não der fruto, ele é cortado, ele é lançado no fogo. Isso significa, quando se desliga de Jesus, se desligou da videira. Quando se desliga da videira, essa pessoa será lançada no fogo. Fogo significa lá no inferno, aonde chama vai queimar, como diz a palavra, porque, aleluia, ele diz, todo ramo que está em mim não dá fruto, ele é retirado, e todo aquele que dá fruto é limpa, para que dê mais fruto. Isso mostra duas formas que a palavra de Deus fala: tem o que dá fruto e aquele que não dá fruto. Quando não dá fruto, é aquele que não recebe a palavra, é aquele que não tem o amor, aleluia, enxertado de Deus naquela vida, é aquele que faz a vontade própria, é aquele que faz o que quer, é aquele que desonra a palavra, é aquele que mente. Essa pessoa é cortada da videira, essa pessoa não tem direito a entrar no céu, porque ele pegou o caminho errado. Mas a Bíblia diz que aquele que dá fruto é aquele que crê, é aquele que está lá, aleluia, ligado, é aquele que vai passar pela purificação, a limpeza, para que ele venha frutificar mais e mais. E as pessoas não entendem que Jesus é a videira, não entendem que Jesus é o caminho, não entendem que Jesus é a libertação. Como é que eu vou pedir, me liberte, Senhor, se não chegar a Ele? É necessário que eu me chegue a Jesus, mesmo leproso, que o pecado é uma lepra, peça a Ele o perdão e tenha, aleluia, uma fé e persevere, porque Jesus, ele disse, aquele que crê, aqueles que crerem, se perseverar. Olha aí, irmão, tem a perseverança. Você tem que dar pausa na palavra, você tem que entender o que Jesus está falando. Aqui em João ele fala do caminho, mas aqui no 8 ele vai falar, sabe de quê? Da palavra. Aleluia. Jesus ensina os judeus. O que é ensinar? Doutrinando. O que é doutrina? Ensinando. Por que as pessoas não gostam de aprender? E quer Jesus, quer se libertar, quer a cura, quer o milagre. Mas aleluia, a maior dificuldade que cancela o milagre, cancela a cura, é as pessoas não crendo no Senhor, não persevera no Senhor. É mesmo que vai no mercantil, compra aquilo que quer, vai no supermercado, compra aquilo que quer e volta. Jesus não é supermercado, Jesus não é mercantil, Jesus não é farmácia, Jesus não é hospital, Ele é o Salvador. Queira que queira, goste que goste, mas só vai ter liberdade quem perseverar, só vai ter salvação quem perseverar, só vai receber, aleluia, a palavra, o ensinamento, quem perseverar até o fim. Ele disse, dar-te-ei a coroa da vida. Não adianta nós andar com a metade da palavra, é mesmo que andar com um pedaço de chinelo na mão, é mesmo que andar com um caminho que não tem mais continuidade. As pessoas vão na igreja, recebem ali aquela esmola do pastor, mas não recebe a Cristo. Persevere na verdade, persevere no Senhor, persevere verdadeiramente crendo, porque aí você será uma pessoa limpa e liberta para entrar no reino de Deus. É duro, as pessoas acham que a palavra de Deus é chicote, acham que a palavra de Deus é vara, acham que a palavra, ele só leva para o lado errado. A palavra de Deus é água purificadora. A palavra de Deus, ela limpa o coração humano e deixa o homem, aleluia, estruturado, compreendido, entendido. Por quê?
aqueles que estão no pecado, para aqueles que não querem a liberdade. A palavra de Deus só é ruim para aqueles que rejeitam, mas para aqueles que amam, aleluia, correção, a palavra é como óleo da unção, ela entra naquela pessoa, na cabeça da pessoa, como óleo na cabeça de Arão, descendo pelas barbas de Arão, como no Salmo 133. Oh, que coisa linda! Como diz aqui a palavra do Senhor, a palavra de Deus, muitas vezes as pessoas ensinam errado, porque quer agradar o homem. A palavra de Deus não é para agradar o homem, é para salvar o homem. A palavra veio para salvar, não para trazer o homem, aleluia, só com apenas emoção, apenas alegria. Não, ela veio para trazer ao homem uma libertação, ela veio, aleluia, para que o homem tenha vida, vida em abundância, vida longa, vida eterna. É a palavra de Deus na vida humana. Hoje as pessoas não querem entender a palavra de Deus. Olha como é que diz aqui: como é feliz e agradável, observando quando aos irmãos vivem em, aleluia, olha o que a palavra diz: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola das suas vestes, aleluia, sacerdotais. É como o orvalho do ermo, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece sua bênção. Olha, irmão, como a palavra de Deus, ela é importante para o homem, importante para o coração, importante para a mente, importante para o espírito. Olha como a palavra de Deus, ela ilumina. Olha como a palavra de Deus, ela expulsa as trevas. Olha como a palavra de Deus, ela dá ao homem a continuidade da vivência. Ela vai multiplicando a fé. Ela vai dando ao homem a oportunidade de viver. Ele vai dando a libertação. Aí nós vemos que não tem pessoas que na igreja, mas não é feliz. Tem pessoas mesmo sendo crente, mas é infeliz, não é feliz. Por que ele não é feliz? Porque ele não deixa que a unção da palavra penetre no seu coração. A unção da palavra é a verdade, é Jesus, é o Senhor. Por isso tem gente que vai para a igreja chorando e volta chorando, vai triste e volta triste, porque vai com os ouvidos tapados. E a Bíblia diz: bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é aquele que ouve e bota em prática. A palavra de Deus só entra no nosso coração se nós abrirmos o coração, porque ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se tu ouvir a voz do Senhor, ele te chamando, ele batendo, e você abrir, ele entra, e ele vai deixar dentro de você essa felicidade, esta paz, esta alegria. Por quê? Porque o Senhor veio para salvar e sara também o corpo. Hoje as pessoas não querem salvação, querem cura, não querem salvação, querem prosperidade, não querem salvação, mas querem riqueza. E ele não veio para dar riqueza, ele veio salvar o perdido. Está vendo, meu irmão, como é a palavra de Deus? A palavra de Deus é ensinamento. Quando se prega a palavra de Deus na igreja, tem gente que se levanta e vai embora. Paulo diz: é porque dá coceira nos ouvidos dele. A verdade para aqueles que mentem dá coceira. A verdade para aqueles que não têm prazer nela, eles se levantam e vão embora. Eles saem, nunca mais pega, aleluia, o caminho daquela igreja, o caminho daquele vaso que está pregando, porque a palavra expulsa
pecado vai junto até o cemitério, vai junto até o túmulo, porque o pecado é o salário exatamente da morte, porque o salário do pecado é a morte, e aquelas pessoas que se não se desligam do pecado, quando a morte vem, leva. Aí tem gente que é doutrina, é dia de chicotada, não tem chicotada, é remédio para uma alma doente que está no pecado. Olha o que Jesus disse. Diz isso para os judeus, os que havia crido nele. Aqui, simbolicamente, é para os cristãos, porque os cristãos, aqueles que creem, mas Jesus disse, aqueles que creram nele, aí Jesus vai dizer, se vocês permanecerem na minha palavra, por que não ora, pedindo a Deus que dê paciência, que dê perseverança, que abra o coração, tire essa forma de lentidez, porque tem pessoas que o coração é fechado, é lento para a verdade, mas tem o coração aberto para a mentira, tem o coração aberto para as coisas do mundo. Quando se fala em coisas material, essa pessoa fala em língua, elas dão muda canasta, elas dançam, porque elas se alegram com as coisas daqui e vão ficar aqui, irmão. Por que as pessoas não se alegram quando Jesus disse, meu servo, você precisa passar pela água da purificação para purificar o seu espírito, para purificar a sua alma, que você mentiu, você pecou, mas ninguém, não, eu sou santo, eu sou açougueiro, eu nunca fiz isso. Falta de humildade, simplicidade, que até para nós ouvir a palavra, eu tenho que ter um coração humilde. Que a Bíblia diz que Deus vai arrancar os exaltados, mas ele vai ficar no coração daqueles que são simples. Orgulhoso, exaltado, Deus arranca, é cortado da videira. João 15. Eu gosto até de ler Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto. Olha, quando a pessoa não dá fruto, vai saber o que é fruto. Os frutos de Deus são os dons. Os dons de Deus têm que estar na nossa vida. É para nós se converter, é para nós exatamente amar a palavra, amar Jesus, e através de amar Jesus, amar o próximo. É nós saber perdoar, é nós saber dialogar, é nós saber conversar. Nós vamos dando fruto, levando pessoas a se render aos pés do Senhor. É pessoas que vão ver o nosso testemunho. Tem pessoas que posso chamar no linguajar, é bruta demais, é agressiva demais, e não ama Jesus. Aí essa pessoa, que ele diz aqui, é cortada da videira. O que significa afastada de Deus? Por que ela foi afastada? Porque Deus quis? Não. Porque o orgulho da pessoa é como uma navalha corta mesmo. O pecado afasta. Paulo disse, todos os pecados e destituídos da glória de Deus. Não é que nós estamos na igreja e quer dizer que está ali sendo uma pessoa que tem comunhão. Você tem comunhão às vezes com o ministério, você tem comunhão às vezes com a praga da igreja, mas não tem comunhão com Jesus, porque sua vida vai de mal a pior, a sua tristeza vai todo dia, e você chora, se maldiz, pula para um lado, faz para cima. Por quê? Porque não tem aquela unção que é da palavra de perseverar crendo em Jesus. A ferida, quando o remédio bate, dói, irmão, porque ela está aberta.
A ferida está aberta, o sal vai e dói, né? Aí todo ramo que não está em mim, não dá fruto, ele retira. Todo que dá fruto, ele limpa. Aqui tem a limpeza, tá? Aqui tem uma limpeza para que dê mais fruto. Isso quer dizer que a pessoa vai crescer na graça, vai crescer no conhecimento, vai andar na verdade e ela vai ser liberta, como diz aqui o Senhor Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam, olha o que eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Isso é uma defesa. É uma defesa que hoje nós também temos nas pessoas, mas diante de Jesus, ele dizendo: olha, nós não somos escravos de ninguém, nós somos descendentes de Abraão, nós temos Abraão. Mas Jesus estava falando disso, Jesus estava falando do pecado, a escravidão do pecado. É o pecado que faz o homem ficar escravo, escravo da bebida, escravo da prostituição, escravo do cigarro, escravo, aleluia, de trair o casal quando eles têm essa forma de traição. Isso é escravidão no adultério, isso é escravidão sendo conduzido pelo espírito maligno que leva essa pessoa a se distanciar da verdade, e ela vai como escravo dos seus prazeres, como escravo das suas vontades, como escravo da carne, e não diz ainda que é servo de Deus, mesmo assim fazendo o que a carne quer, os delitos da carne, inclinação para a morte. E nós não conhecemos a verdade do dia para o outro. Isso é gradativo, você vai conhecendo, você vai lendo a Bíblia, você vai recebendo, você ora, pede a Deus a misericórdia. Ah, eu não vou para ali porque o irmão ele fala coisa que acusa, ele fala coisa que dói mesmo, irmão. A pior dor é aquela que vai ser no inferno. É a pior dor. É a dor da condenação. É a dor da morte. Essa é a pior dor. Mas a dor da correção, essa dor passa. Mas a dor da morte, da condenação, esta é a pior dor. Nós não somos escravos, diz eles. Nós jamais fomos. Pessoas que não conhecem o que Cristo está falando. Como pode tu afirmar que seremos libertos? Tem pessoa hoje que não sabe. Jesus, como é que tu está dizendo que nós vamos ser libertos se nós não somos escravos? Nós temos Abraão como pai. Abraão é nosso pai. Mas tu está dizendo que nós somos escravos? Olha o que a palavra de Deus diz. Jesus vai dizer para eles quem é o escravo, aonde está a escravidão. Em verdade, vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Jesus diz: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Aí ele vai dizer no 35 que o escravo não fica em casa para sempre. Ele vai dizer que essa pessoa que não fica em casa para sempre, quando fala da casa, ele fala da nossa própria vida. Muita pessoa sendo ceifada, muita pessoa sendo destruída, porque o pecado leva, o pecado destrói. Mas ele disse: mas o Filho permanece para sempre. O que é permanecer para sempre? É estar em Cristo. Cristo é a vida eterna para sempre. Vamos permanecer eternamente com Cristo. Essa é a verdade.
que nós deveríamos colocar no nosso coração: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que é verdade, Jesus? Por que tu diz que nós estamos em pecado? Por que tu diz que nós estamos como escravo? Porque nós temos Abraão, ou seja, nós temos uma religião, nós temos um líder, mas Jesus ele disse: não é isso aí que eu estou falando. Eu estou falando que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então essa é uma palavra maravilhosa que eu deixo hoje para você, para mim. Deus falando conosco sobre a forma dele dar a nós a prosperidade da graça do Espírito em nosso coração. Quem é a verdade? Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, nessa noite do graça, agradeço por esta palavra, agradeço por esse momento especial. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem me dado esta maravilha de paciência, perseverança. Até aqui tem me guardado e me protegido, Senhor. E que eu peço ao Senhor que faça continuamente na minha vida, me abençoando, tanto meu celeiro, que nunca falta o meu pão, como o meu vestido, que nunca falte, como a minha saúde, a minha paz, a minha alegria. Assim seja na minha casa, em nome do Senhor Jesus. Deus, tem misericórdia do meu povo. Abençoa a tua igreja, abençoa as famílias, abençoa as crianças. E que a tua igreja tenha a humildade, perseverança na tua palavra, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, assim, nesta noite, eu te abençoo. Amém e graças a Deus.